O telejornal integrativo está começando agora e o destaque de hoje, terapia pela alimentação, parte 1. Até já! Sou Kennedy Costa, iridossomatologista, terapeuta corporal e hipnoterapeuta master. Hoje nós iremos falar sobre terapia pela alimentação, parte 1. Esse tema também é tratado como trofoterapia, terapia pela nutrição, terapia pela alimentação, e veremos que é muito extenso, é muito importante, mas iremos apresentar recomendações que com certeza contribuirão para termos saúde, para que todos vivam melhor. O funcionamento perfeito do nosso organismo depende de nutrientes, e esses nutrientes estão nos alimentos. Portanto, é necessário saber se alimentar bem. Apresentaremos algumas regras, tudo isso no sentido de facilitar a maneira correta de se alimentar. Existem diversos tipos de alimentos. Os alimentos naturais, aqueles que estão do jeito que são produzidos pelas plantas, os alimentos processados, aqueles que foram industrializados, e os alimentos artificiais, que são os mais prejudiciais. Então é importante sabermos como aproveitar melhor esses alimentos. Vamos falar principalmente sobre os alimentos naturais, as hortaliças, frutas, os cereais. São todos os alimentos que não foram processados pela indústria, pois assim eles preservam suas propriedades nutricionais, suas potencialidades e suas características naturais. Ainda falando de alimentos naturais, é importante lembrar que, sem agrotóxico, eles se tornam melhores para a nossa saúde, para a nossa alimentação. Enfim, para ter uma vida mais tranquila, com uma imunidade elevada, com o corpo e a mente equilibrados. Portanto, utilizar alimentos naturais é importante para que nós absorvamos esse princípio ativo, essa energia vital que eles contêm. Vamos prosseguindo agora e falar sobre os alimentos processados. Esses alimentos processados, eles foram desvitalizados, pois eles perdem parte de seus componentes no processo de fabricação e estocagem. Esses alimentos que nós já encontramos praticamente prontos no supermercado. É importante lembrar também que o cozimento é um processamento dos alimentos. Parte dos nutrientes são perdidas nesse processo. Os alimentos artificiais são produzidos com compostos químicos, são criados em laboratórios e têm a fórmula semelhante aos produtos naturais, mas não têm a energia vital da natureza. Portanto, devemos nos afastar desse tipo de alimento, devemos ter cuidados com os alimentos processados e usar o máximo possível os alimentos naturais que têm a energia vital. Eu queria aqui aproveitar a oportunidade e fazer um convite para vocês que estão me vendo e ouvindo nesse momento. Você pode fazer uma escolha, a escolha de ter saúde e a escolha de ter doença. É óbvio que todo mundo quer escolher ter saúde. Então, opção número 1, o amadurecimento com saúde, com sabedoria, com experiência, com consciência, com o cérebro turbinado, com qualidade de vida. A opção 2 seria o envelhecimento com doença, com sarcopenia, que é a musculatura fraca, osteopenia, os ossos fracos, comprometimento neurocognitivo, são as doenças senis que podem aparecer, a demência senil, entre outros. Então, óbvio que todo mundo quer escolher ter saúde, mas para termos saúde, precisamos mudar os nossos hábitos,
precisamos ter uma boa nutrição, precisamos selecionar bem os alimentos e utilizá-los da maneira correta, observando também a combinação adequada dos alimentos para que os nutrientes sejam bem assimilados pelo nosso organismo. É importante combinar os alimentos para evitar o excesso de variedades, o que contribui para desgastar os órgãos digestivos, combinar os alimentos para fornecer ao corpo o que nós precisamos. Então, é importante falar de nutrição. Existem 3 tipos de pessoas no que se refere à nutrição. O bem nutrido é aquela pessoa que se alimenta bem, come os produtos que têm os nutrientes que ele precisa, combina da maneira adequada. Existe o mal nutrido, que poderá até se alimentar com uma grande quantidade de alimentos, mas combina de forma errada. Há o excesso de algumas substâncias e outras que são essenciais estão numa quantidade menor. Esse é o mal nutrido. E o desnutrido é aquele que não coloca no seu organismo os elementos, as vitaminas, os nutrientes de um modo geral, que são essenciais para o bom funcionamento do corpo. Nós daremos aqui destaque a nutrientes e fitoquímicos, que são importantíssimos para que todo o nosso corpo trabalhe perfeitamente bem, para que as glândulas produzam hormônios. Os hormônios é quem regulam as nossas atividades no cérebro e no corpo todo. Falando de nutrientes, nós podemos destacar as proteínas, que são essenciais para a formação dos músculos, da pele. Essas proteínas que nós precisamos, elas são formadas por macromoléculas de aminoácidos. E existe a proteína completa e a proteína incompleta. Uma proteína completa é aquela que contém os 8 aminoácidos essenciais. Não significa que os outros aminoácidos não são essenciais, mas é porque os outros não irão formar essa tal de proteína completa. Entre esses aminoácidos, nós podemos destacar a isoleucina, leucina, lisina, metionina, triptofano, fenilalanina, treonina e valina. Então, precisamos dos alimentos que contenham esses aminoácidos, mesmo que sejam alimentos diferentes. Então, combinando esses alimentos que contêm esses aminoácidos, nós teremos a proteína completa, que é tão essencial para o nosso corpo. Eu estou falando de alimentos de origem vegetal. A carne, por exemplo, e o ovo são proteínas completas, mas nos vegetais, fazendo a combinação adequada, teremos também a proteína completa. É importante também o consumo de lipídios ou gorduras, que vai dar força para o nosso corpo, o carboidrato, que são massas que também dão força e energia, sais minerais que ajudam a regular o nosso corpo, a nossa proteção, que aumentam a nossa defesa, e vitaminas que também têm o mesmo papel. Portanto, de um modo geral, vitaminas e sais minerais são alimentos que regulam e protegem o nosso corpo. Carboidratos e lipídios, de uma forma mais ampla, mais generalizada, são os alimentos que nos dão força e energia. E os alimentos ricos em proteína são aqueles que vão ajudar a construir o nosso corpo. Portanto, nós temos os alimentos construtores, os alimentos que fornecem energia, que são os energéticos, e os alimentos protetores ou reguladores. Nós até citamos para vocês aqui fitoquímicos. Fitoquímicos são substâncias que existem em plantas terapêuticas ou plantas medicinais e também em muitos alimentos, em cereais, em frutas e hortaliças. E vamos destacar aqui alguns. Antocianinas são substâncias fitoquímicas que existem em alimentos que têm a cor roxa. Qual o papel das antocianinas no corpo? Elas regulam os adipócitos, que são as células que armazenam gordura. Também são importantes para tratar e prevenir o câncer no organismo. A bromelina, por exemplo, é uma substância que contém no abacaxi e que ajuda a limpar o pulmão e os brônquios. O licopeno, que existe no tomate, também é importante para prevenir o câncer de próstata. O resveratrol, que existe na uva roxa, ajudará muito na nossa circulação e, consequentemente, fará o coração trabalhar melhor. Podemos citar também a lacticina, que existe no alface, que ela tem propriedades sedativas.
o ácido láurico que se encontra no coco, que é importante para tirar manchas na pele e estimula o corpo, o sistema imunológico, a produzir interleucina 2, que aumenta a nossa imunidade e protege o nosso organismo contra o câncer, principalmente câncer nos rins. E não poderíamos deixar de citar aqui, por exemplo, a maçã, que é rica em ácido málico, que já é comprovado cientificamente que ele queima gordura no fígado, queima calorias, também ajuda a emagrecer, ajuda a baixar o colesterol ruim, o LDL. E podemos continuar ainda falando sobre as recomendações importantes, algumas regrinhas que nos ajudarão a combinar os alimentos de maneira mais adequada para assim aproveitarmos melhor os nutrientes. Regra número 1. Não tome água ou suco durante as refeições. Por quê? Porque vai diluir o suco digestivo. Esse trabalho vai ser mais demorado por conta do excesso de líquido. Portanto, se você deseja tomar água, você pode fazer isso 30 minutos antes das refeições ou 2 horas após, para não atrapalhar o processo digestivo. Não usar muitas variedades de alimentos na mesma refeição. Por exemplo, você vai comer o arroz, de preferência o arroz integral. Se já tem o arroz integral, que é um cereal, não tem necessidade de usar outro cereal. Por exemplo, o milho em forma de cuscuz ou o macarrão, isso mesmo que seja integral. Portanto, é interessante usar um cereal com uma leguminosa. Por exemplo, o arroz com o feijão, que vai ajudar a formar proteínas completas, porque tanto um como o outro contém os aminoácidos essenciais. O que seria errado, por exemplo, é você fazer um prato com arroz, feijão, macarrão, farinha, é uma variedade muito grande de massas, e isso vai contribuir para a comida fermentar. O que era vitamina vai virar veneno e não terá um bom aproveitamento dos nutrientes e, inclusive, dará muito trabalho para o aparelho digestivo. Estamos falando aqui de cereais integrais. Se você não encontrar macarrão integral, arroz integral, você poderá enriquecê-lo com quinoa, com linhaça, principalmente em forma de farinha. Isso principalmente se você usa massas brancas, massas refinadas, que, como nós falamos, estão sem seus nutrientes, estão desvitalizadas. Então essas massas refinadas realmente não têm nenhuma utilidade para o nosso corpo. Se você não está conseguindo os produtos integrais, você poderá utilizar algum complemento alimentar. Vamos dar um exemplo: Nutrinat, Vitinut, Nutrizen. Uma quinta observação: tem apenas 3 refeições por dia. Estou falando de refeições completas. E com um intervalo de 4 a 5 horas entre elas. Entre esse período que dura de 4 a 5 horas, você poderá comer uma fruta ou tomar um suco. Mas o importante é que as refeições sejam apenas 3, mas que sejam bem variadas. É interessante evitar consumir frutas e verduras na mesma refeição, porque há uma grande possibilidade de haver fermentação, ou seja, da comida estragar, porque as frutas têm muita glicose, têm muito açúcar. Vamos em frente. Não misture fruta doce com fruta ácida, isso porque vai aumentar a probabilidade de haver uma fermentação. Diminua a quantidade ou deixe de comer carne. Carne é um alimento que tem muita proteína, com certeza, mas ele poderá estar contaminado com hormônios, com muitas outras toxinas, com conservante, pode estar cheio de micróbios, então é importante evitar o máximo possível comer carne. Fontes de proteína existem muitas: a soja, o queijo, castanha, ovos, aquela plantinha tão conhecida, ora por nobis, que tem mais proteína do que a carne e é muito mais saudável. Portanto, é interessante você diminuir ao máximo o consumo de carne, mas desde que tenha uma boa refeição bem completa com proteínas. Evite todo tipo de fritura, de doces, de fumo, de álcool, de enlatados, de refrigerantes, de açúcar branco, de massas brancas ou massas refinadas, porque esse tipo de alimento está desvitalizado e está cheio de toxinas, de conservantes e de aromatizantes. Por exemplo, mastigue bem os alimentos,
Tome de 2 a 3 litros de líquido por dia, principalmente água, mas você pode incluir sucos e até mesmo o leite. E para finalizar essas dicas, caminhe ou movimente-se após as refeições, pelo menos de 10 a 20 minutos, porque isso vai contribuir muito para a sua saúde. Com uma alimentação adequada, você fornece ao seu organismo todos os nutrientes para que ele funcione na mais perfeita harmonia. É por isso que é importante termos esse cuidado com a alimentação. Também é importante exercícios físicos, exercícios neuróbicos, que são aqueles exercícios para o cérebro, utilizando os 5 sentidos. E, com certeza, ter contato com a natureza. Faça isso e o resultado será qualidade de vida. Você quer aprender mais sobre esses e muitos outros temas? Acesse o link na descrição e ingresse num grupo exclusivo do Telegram para receber informações em primeira mão. Você também me encontra como Kennedy Costa, terapeuta, no Facebook, no Instagram, no site e no YouTube. Te encontro por lá.